Olá pessoal, meus amigos, a pedido de alguns seguidores meus, eu vou contar a história de Pedro de Cândido, um grande coiteiro de Lampião. Pedro de Cândido era fazendeiro ali da região, inclusive a grota de Angicos, onde morreu Lampião, Maria Bonita e Novos Cangaceiros, em 1938, ficava dentro de sua propriedade. Pedro de Cândido tinha uma grande confiança em Lampião e Lampião tinha uma grande confiança em Pedro de Cândido. E Pedro, costumeiramente, fazia grandes compras de bebida, comida, tudo que Lampião pedisse, ele fazia. Então, estando um dia anteriormente, antes da morte de Lampião, esteve no acampamento levando bebida para o bando. E Lampião lhe deu uma grande relação de compras para ele fazer. Então ele foi para o comércio, fez as compras e foi surpreendido pela polícia. A polícia, desconfiando da grande carga que ele estava preparando, acabando de preparar em um burro, o pegou e fez com que ele descobrisse onde estava o bando de Lampião. O torturou e ele não teve outra saída. Teve que descobrir e assim levando a polícia para pegar Lampião de surpresa, resultando na morte de Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros. Meus amigos, depois da morte de Lampião, Pedro de Cândido entrou na polícia, foi ser policial contratado. Começou a trabalhar na polícia e, com o tempo para frente, ele, por ser um homem sabedor de muita coisa, sabia de coisas sigilosas de dentro da polícia e era um arquivo vivo. Então a polícia começou a desconfiar de Pedro de Cândido, por saber de histórias que ele havia contado por onde ele andava. Tipo essa, ele esteve na casa de um fazendeiro muito amigo dele e contou, pediu sigilo e contou que no dia anteriormente da morte de Lampião, esteve no acampamento e levou bebida envenenada para Lampião. A história até conta pelo cangaceiro Candeeiro que no dia do ataque da polícia a Lampião na grota do Angicos, Lampião estava desconcentrado, desorientado, assim meio abestalhado. É tanto que estava sem chapéu, sem a cartucheira e o fuzil escorado na sua barraca, e Maria Bonita fazendo o café. No ataque, ele não chegou a dar a nenhum tiro, não brigou, como se costumava a dizer. Então, aconteceu no que aconteceu. Então a polícia, sabendo dessas histórias que Pedro de Cândido andava contando, o tenente José Lucena armou uma estratégia, armou um plano para dar fim a Pedro de Cândido. E o que foi que ele fez? Pedro de Cândido morava naquela região e tinha uma amante nas proximidades. Então ele costumeiramente viajava para a casa da amante. E depois de ter ido uma dessas viagens, na volta, numa noite escura, por um caminho esquisito, que muitos falavam que era mal assombrado, ele encontrou-se com Sabino Francisco. E esse Sabino Francisco foi exatamente o homem que foi contratado pela polícia para dar fim a Pedro de Cândido. Então, quando os dois se encontraram no escuro, só os vultos, o Sabino, pensando que o Pedro de Cândido era uma assombração, um bicho, desferiu-lhe 19 facadas. Foi essa história que ele contou ao delegado de polícia na delegacia.
quando foi preso, depois foi ouvido, foi julgado e depois absolvido. E desse dia para cá ninguém viu mais o Sabino Francisco. Então, meus amigos, depois dessas histórias e depois da morte de Pedro de Cândido em 1941, premeditada e toda arquitetada pela polícia, as histórias são muitas e estão, muitas delas, entranhadas na caatinga do Nordeste. Muita gente que sabia de história já morreu, mas as histórias até nos dias de hoje, nos dias atuais, o jornalismo ainda estudam para descobrir mais coisa, que não foi descoberto tudo. Teve muita coisa horripilante que todo mundo sabe, como a chacina de Queimadas, a chacina da Fazenda Patos por Corisco, e são muitas coisas que aconteceu na época do cangaço, na época do famoso Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mas está aí, meus amigos, a pedido de alguns dos meus seguidores, volto a repetir, principalmente do meu seguidor Diego Rufino, lá em Minas Gerais, viu? Lá em Minas Gerais. Tá aí, eu estou contando a história para vocês de Pedro de Cândido, que foi um grande coiteiro de Lampião e findou com a sua morte, segundo a história, conta, feita, arquitetada pela polícia. Por ele ser muito sabedor de muitas coisas da polícia, por ser um arquivo vivo. Então, muito obrigado a vocês, tudo de bom, valeu, um abraço.